O Rubens Teixeira, então o Fernando ele não acredita. Eu acho que a gente poderia, nesse país, deixar o ministro da Economia um pouco assim em segundo plano e o grande ministro deveria ser o da Educação, né? Chegar o dia em que a imprensa focasse no ministro da Educação. Esse é o cara, para a gente falar. Ministro, quais são as suas propostas? E o ministro da Fazenda perdeu um pouco de status, porque aqui no Brasil o ministro da Fazenda é quase um deus. Tem 39 ministros, o cara é o cara da economia, o segundo é o planejamento e os demais são secundários. Eu queria uma inversão na lógica do país, mas você vê ambiente para isso? De fato, a educação passa a ser o grande carro-chefe do país, Rubens? Luiz Ribeiro, o Piketty, que foi aquele economista francês, que, aliás, escreveu o livro Capital do século XXI, aliás, ele acabou de recusar a maior comenda dada pelo governo francês, criado por Napoleão Bonaparte, que, se não me engano, menos de 700 pessoas, toda a história, receberam essa comenda, e ele acabou recusando. Eu até achei que ele foi deselegante com o próprio país dele, né? Mas tudo bem, é uma opção dele, é o direito dele. Só para entender o que ele disse, o governo não tem o direito de dizer qual o francês que vai ser honrado ou não. Mas é o governo que tem que escolher, né? Faz parte do sistema dele lá, o governo escolher quem vai ser homenageado. Ele pode aceitar ou não, ele não aceitou. Mas tudo bem, é um direito dele. Mas, de qualquer maneira, a obra dele é uma obra muito interessante. Ele fez um estudo, o livro Capital do século XXI. Ele fez um estudo, talvez o estudo mais completo aí que se tem, que possa ter, um dos mais completos, sobre economia, sobre a concentração de renda. Assim, ele faz estudo desde o início da era cristã. É bem interessante o livro. E nele ele fala que a educação ali seria o melhor mecanismo de melhorar a questão da desigualdade social, distribuição de renda. Isso é um fato que se sabe. O grande problema da educação no Brasil, se nós pegarmos, o Brasil ele fica mal posicionado a nível internacional se você pegar as escolas públicas, de um modo geral. Mas se você pegar apenas as 450 escolas públicas federais do Brasil, o Brasil fica entre os 15 primeiros, se não me engano, no mundo. Então, se pegar as escolas federais, colégio militar, colégio de aplicação, Pedro II. Então, nós temos um modelo dentro do Brasil que é funcional. Por que um aluno do colégio militar passou para várias universidades internacionais, nos Estados Unidos, na Europa, e um aluno de escola pública termina o ensino médio sem saber quase nada? Então, nós temos um modelo que funciona e nós precisamos entender que a educação básica, a massa da educação, ensino básico, é municipal. E o ensino médio é responsabilidade dos governos estaduais, com algumas variações. Então, definitivamente, essa estrutura tem que mudar, porque, veja, a prefeitura, e não é problema de recursos, que a prefeitura do Rio de Janeiro, a prefeitura de São Paulo, a prefeitura das grandes cidades tem uma estrutura orçamentária boa. O orçamento da cidade de São Paulo é o segundo maior orçamento do Brasil. E não faz a educação do Rio de Janeiro, por exemplo, uma segunda melhor, ou a terceira, ou seja, é ruim. E de São Paulo também, os outros estados, infelizmente, não tem o dado assim preciso por localidade, mas não é referência internacional. E nem nacional, às vezes, que as escolas privadas são melhores. Então, definitivamente, tem que mudar esse modelo e as pessoas, a sociedade, tem que entender que isso é importante para cobrar. Porque se ela não pautar isso, os governos tendem a seguir a pauta da sociedade. Porque uma sociedade bem educada, ela vai entender que não vale a pena vender o voto. Não vale a pena ficar saqueando mercadoria, não vale a pena comprar produto roubado, tentar subornar a autoridade, nem ser subornado. Ela começa a aprender que vale muito mais o nome dela para a longevidade dela e da geração dela do que soluções momentâneas errôneas. Então, a educação ela muda não só o nível de qualidade do profissional, melhora a eficiência, melhora o salário, permite a mobilidade social, ensina a sociedade que não vale a pena ser corrupto, que infelizmente, na sociedade muita gente vende o voto e vende mesmo, por dinheiro. Tanto é que os políticos compram. A culpa é de quem? Dos políticos da sociedade, é dos dois. Então, definitivamente, os políticos, os que compram voto e se elegem com isso, eles representam os que venderam seu voto, que é uma multidão de corruptos também, de cidadãos. Se isso não mudar, agora a educação, com certeza, diminui isso. O efeito é muito grande nessa consciência e melhora, e eu concordo nesse aspecto.